Fala pessoal, tudo bem? Léo aqui mais uma vez e hoje a gente vai resolver a questão 11 da FUVEST 2020, primeira fase. Então vamos lá? Em supermercados é comum encontrar alimentos chamados de liofilizados, como frutas, legumes e carnes. Alimentos liofilizados continuam próprios para o consumo após muito tempo, mesmo sem refrigeração. O termo liofilizado nesses alimentos refere-se ao processo de congelamento e posterior desidratação por sublimação da água. Para que a sublimação da água ocorra, é necessário uma combinação de condições, como mostra o gráfico de pressão por temperatura, em que as linhas representam transições de fases. Apesar de ser um processo que requer industrialmente uso de certa tecnologia, existem evidências de que os povos pré-colombianos que viviam nas regiões mais altas dos Andes conseguiam liofilizar alimentos, possibilitando estocá-los por mais tempo. Assinale a alternativa que explica como ocorria o processo de liofilização natural. Nossa, pessoal, eu estou muito feliz de estar resolvendo essa questão. Olha, sério, que questão bonita essa da FUVEST 2020. Totalmente contextualizada. Olha, na minha opinião, poderia ser muito Enem essa questão aqui, tá? Ela tá contextualizada, tá um tema, né, relevante, um tema legal, né, de ser tratado aí numa questão de ensino médio, né, Enem, muito cara de Enem isso aqui, ó. Então vamos, ó, abrir o olho, ficar esperto, que essa questão aqui merece nossa atenção. E aqui tá um dos motivos porque eu acho essa questão interessante, pessoal. Olha lá no texto. Ele fala, ó, o termo liofilizado nesses alimentos refere-se ao processo de congelamento, então vai congelar, e posterior desidratação por sublimação da água. Olha que interessante. Então, e ele fala, né, nas mais altas dos Andes, né, ou seja, altas alturas, né. No caso aqui, ó, vou desenhar para vocês uma montanha. Eu tenho uma montanha aqui, ó, Leozão tá lá na montanha, como desbravando horizontes. E tem o Léo aqui no chão, certo, ó. Estou aqui a nível do mar, certo? 1 atm. Pessoal, qual a pressão é maior? Vamos na calma, na tranquilidade. O que acontece? Ó, eu tenho a pressão é uma coluna de ar sobre uma área. Ou seja, olha só que interessante. Eu tenho aqui, olha o tamanho dessa pressão. E quando eu estou lá em cima, a pressão é menor, né? Olha a diferença. Então assim você consegue entender a pressão. Ou seja, quando eu estou em altas altitudes, eu posso afirmar que a pressão é menor, certo? Olha lá. A pressão aqui, ó, a nível do mar é maior, né? Ou seja, pessoal, presta muita atenção agora que muita gente tem medo aqui desse gráfico. Não tem por que ter medo. Vem tranquilo, ó. Sempre quando derem esse gráfico, eu vou traçar uma linha falando da temperatura. Ou seja, aqui eu coloco a temperatura. Até o eixo X aqui tá. Pessoal, concorda comigo? Pensa, ó. Vai na calma. Eu tenho aqui, vamos supor, uma temperatura, ele fica sólido. Ele tá no sólido. Temperatura T1. Se eu for aumentando essa temperatura, ele vira líquido. Se eu for aumentando mais ainda, ele vira gás. Pessoal, o que acontece se eu diminuo essa pressão? Ó, percebe? Eixo Y. Estou diminuindo a pressão. Olha só o que acontece. Eu vou colocar a mesma temperatura aqui, hein? Olha lá, temperatura 1, temperatura 2. Caraca, Léo. Eu precisei de muito menos temperatura para atingir, né, o gás, no caso, né? Assim você percebe, fazendo uma linha, né, colocando a temperatura. Ou seja, pessoal, a combinação aqui das baixas temperaturas, lá em cima, né, na montanha aqui que o pessoal ficava, combinado com a baixa pressão, possibilitava esse processo, né, de liofilização, né? E os alimentos iam ficar liofilizados. Eu esqueci de falar, pessoal, mas a sublimação é a passagem do sólido para o gasoso direto, certo? Ou seja, olha lá, como que ele vai passar? Qual que ele vai passar mais fácil? Uma pressão menor ou maior? Pressão menor, né? Ou seja, as temperaturas baixas combinado com a pressão menor, vai ser facinho para ocorrer esse processo aí que a gente... Se você está gostando do vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva em nosso canal, assim você me incentiva a fazer mais vídeos e contribuir para a educação brasileira e para frente. Sabendo disso, vamos às alternativas. Letra A. A sublimação da água ocorria devido às baixas temperaturas? Opa, não, né? Na verdade, às baixas pressões. Então, letra A está errada. Letra B. Os alimentos, após congelados naturalmente nos períodos frios, eram levados para partes mais baixas. Pessoal, partes mais baixas a gente viu, olha lá em cima, pressão alta. Ou seja, não faz sentido, né? Letra B, fora. Letra C. Os alimentos eram expostos ao sol para aumentar a temperatura. Para quê? Eu preciso aqui, ó, ele falou no exercício. Eu preciso do congelamento depois da sublimação, certo? Então, se eu aumentar a temperatura, não faz sentido. Cadê o congelamento? Letra D. As temperaturas eram baixas, o suficiente nos períodos frios para congelar os alimentos. Perfeito.
E a baixa pressão atmosférica nas altas temperaturas, nas altas montanhas, desculpe, possibilita a sublimação. Perfeito. Gabarito da questão, letra D. Mas vamos ver aí, para ficar garantido, ficar show. Os alimentos, após congelados naturalmente, eram prensados para aumentar a pressão? Que é isso? Não, né? De forma que a sublimação ocorresse? Não, pessoal. Isso aqui tá louca, tá louca. Isso aqui pirou. Gostou do vídeo? Então se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Também ativa o sininho aqui embaixo para você não perder nenhum vídeo quando eu postar. E também manda esse vídeo para um amigo seu. Vai saber se essa questão aparece mais ou menos igual no próximo vestibular e vocês dois acertam ela de boa. Tá vendo esses dois vídeos aqui em cima? É para você clicar lá e ver uma outra resolução. Corre lá, hein? Perde tempo não.